Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei como leis. E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondendo-te, bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou a pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários, ou aqui na minha diz 2 dinheiro, e deu-os os hospedeiros. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse-lhe, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e fazem da mesma maneira. Irmãos, uma parábola que todo mundo aqui já conhece, já leu 1, 2, 3 vezes, já viram várias pregações, como essa parábola é importante para nós. E nos dias que nós vivemos, muito mais. Porque você veja o exemplo do levita, do sacerdote, representa as pessoas religiosas, que conhecem a lei de Deus detalhadamente, mas não entendem o real sentido dela. Provavelmente o homem que foi ali assaltado nessa parábola estava sujo de sangue, ferido. Se os religiosos tivessem tocado nele, ficariam impuros cerimonialmente e não poderiam entrar no templo, por isso preferiram passar ao largo a cuidar de sua própria vida. E eu vendo deixa eu até lembrar aqui o nome, arqueologista, o Rodrigo Silva, ele fala dessa caminhada aqui de Jerusalém para Jericó, porque Jerusalém está a mais do nível do mar e Jericó mais abaixo, até quando nós lemos aqui, de que descia pelo caminho, né? E ele fala assim, que esse caminho ainda bem antigo, ainda existe algumas ruínas, e mostra que saindo dessa descida de Jerusalém para Jericó, mais ou menos uma descida reta, apesar de ser bem distante, mas mais ou menos uma descida reta. Então esse sacerdote passou ali primeiro, passou aquele homem, como disse, ele estava no caminho, o sacerdote, então ele desviou daquele homem. O levita, como nós vemos aqui no versículo 32, estava dizendo que ele estava chegando àquele lugar. Então, pode ser que ele tenha visto de longe aquele homem ali, que tinha sofrido aquele espancamento, que tinha sofrido aquele assalto, e ele pode ter visto na hora que o sacerdote passou e não fez nada, por conta que ele estava mais em cima. Pode ter sido, a Bíblia diz aqui, por conta do tempo, pode ter sido isso também. Mas veja que nenhum desses 2 casos, a gente sabe que o sacerdote, tanto o levita, um ministério tão importante, principalmente como sacerdote, né, que tem que ser sempre exemplo, aliás, todos nós, né, todo crente tem que ser exemplo, né, mas o sacerdote, porque eu garanto que esse sacerdote, ele pregava dessa palavra, pregava de você ter compaixão pelo próximo. Mas imagina, acontece a cena com ele e ele não faz nada. E tem mais aqui que Jesus relata esse fato, né? Aí eu fiquei perguntando, será que muitas vezes não acontece com nós? Muitas vezes, principalmente nesse momento, que muitas vezes pessoas estão precisando de só uma palavra,
Um abraço não, que nem está podendo, né? Mas muitas vezes uma palavra apenas, uma mensagem, um telefonema, e muitas vezes a gente faz acaso. E aqui vem um exemplo negativo que pode ter levado ao levita também fazer isso também. Muitas vezes nós esquivamos daqueles que precisam de ajuda porque não queremos tocá-los. Não achamos que vale a pena gastar nosso tempo, energia e disposição. No fundo, não queremos nos envolver porque pensamos, muitas vezes, cada um por si e Deus por todos. Muitas vezes pensamos dessa forma. E aí a gente julga aqui aquele sacerdote, né? Rapaz, um sacerdote fez isso, né? Passou, desviou o caminho, o levita olhou, também passou. Pessoas que estão envolvidas com a obra, pessoas que estão ali buscando, pessoas que estão seguindo a lei de Deus. Até outro historiador, né, diz porque os sacerdotes, naquela época, eles não poderiam, quando ele estava assim já para ir para o templo, eles, no caso, não poderiam ter relação sexual, não poderia estar impuro, não poderia estar sujo de sangue. Aí o historiador disse que esse sacerdote pode ter seguido a lei de Deus dessa forma, dele não ter se sujado ali e ter passado direto para o templo, porque tinha que estar limpo. Aí veio o exemplo, aí o levita, vamos dizer, se ele viu e seguiu a mesma forma. E nós, como nós estamos sendo exemplo na nossa comunidade, na nossa casa, será que nós estamos sendo exemplo, positivo ou negativo? Vamos dizer, criança, Maria Helena, né? Ela está ali, está crescendo, está com 3 anos e meio, viu? 3 anos já fez mais um mês agora, 3 anos e 7 meses. Então, o que ela veio fazendo e a Aline fazendo, ela vai querer fazer. Se ela vê qualquer cena errada minha com a mãe ou a mãe comigo, ela vai fazer, porque ela vai entender que é aquilo que tem que fazer. Então, quando o pessoal vê um cristão, eu sei que a gente não é perfeito, não tem como. Que a Bíblia está aqui para dizer isso, na nossa cara, que a gente não consegue cumprir ela, 100%. Mas nós temos que dar o maior exemplo possível. E não é fácil. Imagine que esse sacerdote passou ali e viu, não, está só aqui, talvez não tenha ninguém aqui, então está tudo tranquilo, ninguém está vendo. Muitas vezes a gente também pode pensar isso, mas aí é onde a gente se engana. O Criador dos céus e da terra está vendo tudo. E aí, como é que fica? Aquele que é o Todo-Poderoso, que por aí, né, como gostam de julgar muito, eu até boto esse bom samaritano como exemplo de Jesus, né? Porque o criacionista é esse mesmo que nós cremos, que criou os céus e a terra, aquele que vê tudo, que vê todas as coisas, que quer o nosso exemplo. E quando responde, e quando chega ali aquele samaritano, rejeitado pelos judeus, seguidores da lei, perfeitos, como achavam, nem passar por Samaria não passavam, cortavam caminho, e se esse samaritano estivesse perto de um judeu, ele podia até ser apedrejado, que ele não aceitava estar perto, porque chamava de impuro, tudo que não presta era com eles. Mas veja, aquele mesmo que é rejeitado, o bom samaritano fez o papel que o cristão, nós, o judeu era para ter feito. Se seguisse a lei de Deus, tinha tido compaixão. E aí fica, meu irmão, muitas vezes eu fico... Desde esse começo dessa pandemia, não está sendo fácil para ninguém, né? Não tem como você dizer que está sendo fácil, principalmente lá no começo, quando a gente não sabia como é que seria esse vírus, como é que ia comportar. E eu vi, particularmente, eu sempre medito nisso, sempre converso com a minha esposa, que foi o lado mais horrível da humanidade que foi descoberta nesses dias que eu digo, porque mostrou quem é que tem sensibilidade e amor ao próximo e quem não tem. Aquele que gosta de seguir a regra, a lei, eu estou falando agora até a lei que o homem constituiu aqui na terra, que é constituída por Deus, os decretos, por exemplo, e nós, muitas vezes, desobedecemos. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho, né? Todo mundo sabe onde eu trabalho. Eu tenho 8 pessoas que trabalham comigo, mas tem um que me dá mais dor de cabeça no negócio de máscara, que eu tenho que ficar, que eu acho chato demais. Mas eu tenho que bater todo dia nessa tecla, quase todo dia. A máscara tem que estar direito, tem que estar assim, tem que estar assado. E esse que dá mais, exemplo mais feio, é o que é cristão.
Aí isso é que me deixa mais triste ainda, porque aí os outros começam logo a dizer, ali os cristãos como é que é, está vendo? Vai julgar por causa de um, que desobedece à lei, que desobedece o decreto, né, que até a gente sabe agora, para até da justa causa também, né, tudinho, mas que fazem isso. Mas eu fico pensando em nós temos que fazer essa diferença. Tem que ter um exemplo. E nessa pandemia se viu também para a gente, para ver quem era cristão mesmo, quem obedece à lei de Deus e quem obedece à lei dos homens. Eu acho horrível ficar de máscara. Eu não gosto. Mas eu fico de 6 horas da manhã até, muitas vezes, até 9 horas da noite, consecutivo. 15 minutos só para almoçar e pronto. É rapidinho. E lá tem o distanciamento tudo agora organizado. Mas não é fácil, meu irmão. E a gente tem que ter essa sensibilidade que aquele bom samaritano teve. Ele teve ali uma ação de se aproximar. Aí teve outra ação, ele agiu. Atalhou ali a sua irmã, como diz aqui no versículo 34, quando ele se aproximou, atalhou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho. E pondo-lo sobre a sua cavadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então, teve todo o cuidado que aquele homem que ele não conhecia. Pegou ali na estrada e teve uma íntima compaixão. Coisa que nós temos que ter, como mostrou aqui, que os religiosos não teve. Aí vem, quando nós não podemos, temos que ser sim religiosos, seguidores da lei e tudo mais, mas se nós somos cristãos, nós temos que seguir o exemplo maior. E aí vem o exemplo de Jesus. Quando Jesus foi até aquele homem endemoniado que vivia ali perto do penhasco, na beira do mar, nos sepulcros ali, tudinho, endemoniado, sujo, nu, Jesus ele chegou até aquele homem. Quando teve tantos outros casos que chegaram até Jesus, Jesus sempre atendeu. Seja de perto ou de longe, ele apenas dizer uma palavra e curar lá na casa, ou seja, ele tocar aqui, seja curar um enfermo, seja o cego, mas ele sempre teve uma ação. Porque amor, esse amor que nosso Senhor Jesus Cristo pede a nós, tem que ter ação. Porque só ficar em palavras, vira hipocrisia. Como tantos exemplos que a gente vê negativo nesse período também de pandemia, os políticos, né? Olha, fica em casa para cuidar da sua saúde. Aí, não, mas eu vou lá para Miami. E vocês ficam aí. Eu fiz o decreto, vocês ficam aí, eu vou lá para Miami, não, eu vou lá para o Rio de Janeiro, eu vou lá ali para o Caribe. Então, muitas vezes, para a gente não ser comparado a essa turma, que nós somos cristãos e que nós temos que dar exemplo, que nós somos sal aqui da terra, que nós é que temos que dar gosto nessa nação, porque se nós não fazer, quem é que vai fazer? Se nós não pregar, quem é que vai pregar? Se nós não fazemos a diferença, onde quer que nós estejamos, seja em casa, seja na esquina, seja na rua, seja no trabalho, seja na faculdade, quem é que vai fazer exemplo? Aí Deus, ele lá do alto, né, vê pela sua misericórdia, a gente todos os dias falhando nisso, mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Apenas por isso nós não somos consumados. Mas vamos lá. E aí tem o finalzinho, quando Jesus pergunta, qual, pois, desses três parece que foi o teu próximo, daquele que caiu na mão dos salteadores? E aquele que lá no versículo 29, querendo se justificar a si mesmo, respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Desta forma, a gente pode tirar um exemplo como o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ali para o seu povo e foi rejeitado pelo seu povo, foi espancado, foi cuspido, foi humilhado, foi até aquela cruz, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Para nós, os gentios, aqueles que ninguém dava nada, aqueles que estavam outrora há pouco tempo no lamaçal do pecado, distante de Deus, destituído da presença de Deus, inimigo de Deus, como a Bíblia fala. Aí sim, estamos sujos, distante dele. Mas não, ele, pela sua grande misericórdia, ele nos resgatou, teve compaixão, vem tratando as nossas feridas a cada dia, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso caráter, moldando o nosso caráter, deu exemplos que, como diz lá no final, eu não sei se é o de Lucas ou é de João, é um dos evangelhos, que se fosse citar todos os milagres de Jesus, não caberia em todos os livros do mundo. Então, por aí você já vê de tantos exemplos que ele deu para nós. E nós temos apenas que seguir esse mandamento.
no 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E em Mateus 5,46 diz: mas se você ama apenas o que vos ama, que recompensa terão? Muitas vezes a gente pensa isso, né? Amar o teu próximo, né? Eu tinha isso na cabeça algum tempo atrás. Meu próximo é quem está mais próximo. É minha esposa, agora minha filha, minha sogra, meus familiares, meus amigos, colegas de trabalho, pronto. Então, são esses meus próximos. Aí Jesus dá essa pancada aqui, diz: aquele que você nem imagina de conhecer, esse é o seu próximo, é esse que você que tem que dar o exemplo, que tem que agir, tem que se aproximar e tem que amar. Às vezes, não simpatizamos com a cara do fulano, fecha aspas aí, né? Ou nos sentimentos irritados com determinadas personalidades, mas não precisamos nos achar condenados por isso, desde que não deixemos de amar essas pessoas. O fato de não gostarmos de alguém não nos impede de amá-la, apenas torna o processo um pouco mais difícil. Jesus extrapolou esse limite, chegando a estabelecer: amai os vossos inimigos. Ora, há alguém mais desprezível para nós do que o inimigo? E aí Jesus foi mais além ainda: nós temos que amar sim até os nossos inimigos. Gálatas 5,14 diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amará o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Então, no contexto, numa sociedade que nós vivemos, que não tem a sensibilidade nem de respeitar um decreto, que a gente vê o governador, a gente vê o prefeito, essas pessoas vão respeitar o Deus Altíssimo, aquele que criou, aquele que deu o nosso ar que nós respiramos, a nossa vida? Se nós estamos aqui, é apenas por causa dele, só por ele, tudo para ele? Que, meus irmãos, que Deus ele tenha misericórdia de nós a cada dia, como a sua palavra diz, que se renova a cada vez, a cada dia. Uma vez, só para finalizar aqui, eu recém-convertido, eu escutava muito pregação de Silas Malafaia. Aí, certa vez, numa exposição, né, como a humanidade está hoje, e eu guardei aquilo porque eu sei que Deus, ele fala nos nossos corações, e quando guarda, guarda mesmo. Que as pessoas, certa vez, estava um homem lá lavando seu carro ali na frente de casa, e a mulher lá no terraço só brechando. Disse que era um aliso no carro, passava o pano assim, passava o sabão, fazia até... deixava bem limpinho mesmo, e a mulher lá de lá, olhando assim. Aí quando a mulher disse mesmo assim: eu queria só uma atençãozinha daquela que ele dá àquele carro. Aí ele frisa que nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. E eu disse: realmente, se você for perceber, muitas vezes, até nós cristãos mesmo, estamos caindo nisso. De amar, de se apegar às coisas. Não quer dizer que a pessoa não vá ter as coisas, né? Que nós temos que lutar por isso mesmo. Eu luto cada dia. Nós temos que lutar por isso, mas não podemos nos apegar a essas coisas. Porque isso aí é passageiro. Né? Nós somos apenas embaixador do rei aqui. E é uma honra nós sermos embaixador. Embaixador de Deus é passageiro. Estamos só representando o nosso Deus aqui. E vamos sim, aí sim, quando nós formos viver lá na glória com Ele, aí sim vai ser nossa pátria amada. Né? Então que Deus venha a estar resgatando isso, meus irmãos. A cada dia que nós podemos agir como aquele bom samaritano agiu. Se aproximar e ter a sensibilidade que nós temos que ter. E aí sim vir amor, e esse amor que o nosso Deus quer que tenhamos um com o outro. Porque nós aqui somos também cooperadores do Evangelho, né, aqui na terra. Então que o nosso Deus venha nos abençoar nessa noite e que nós venhamos sempre lembrar disso. Em nome de Jesus.